E aí, gente, vamos lá? Vamos continuar essa casinha do Coragem, hein? Agora a gente já vai pra segunda parte da pintura. Vamos? Parece que ainda tá longe, mas olha o quanto a gente já fez, hein? A gente tá na parte da pintura 2 agora. E a gente vai passar um tempinho por aqui nessa fase, hein? Lá na aula de pintura 1, a gente usou essas cores aqui pra deixar a casinha com um acabamento inicial. A gente já aproveitou, fez algumas misturinhas de tinta e a casinha até que tá parecida ali com aquele modelo. Existe a opção de vocês deixarem a casinha daquele jeito, certo? Então, opa, já gostei do resultado, quero deixar assim. Perfeito. Se você quiser continuar, a gente vai começar agora a parte de pintura 2. Então, pega aí o seu pincel e bora lá. Nessa fase, nós vamos fazer várias camadas de pintura. E para isso, você pode usar pincéis macios ou até aqueles de maquiagem. Nessa fase, eu vou misturar essas cores aqui. E a ideia principal é sempre fazendo tons cada vez mais claros, porém de forma gradual. Então, você vai começar com tons escuros e ir indo para o mais claro aos poucos. Eu vou clarear a casinha para esse tom, trabalhando essas paletas. Eu já mostrei alguns vídeos curtos para vocês aonde eu consigo pegar essas paletas para poder estudar e pensar na melhor forma de combinação dessas cores. Vai lá dar uma olhadinha. Agora vem uma informação importante. Você consegue perceber as marcações que o pincel deixou quando a gente fez as primeiras camadas de tinta? Isso foi proposital. E quanto mais marcações, era melhor pra gente. E esse assunto a gente falou no vídeo anterior. A marca da tinta ao meu favor, tá? Então é isso que eu vou tentar utilizar aqui. Aproveitar esse calor para pintar e deixar a tinta me ajudar na hora de fazer a textura, certo? Por isso não posso fazer assim, não pode, sempre assim. Nós vamos agora reforçar essas marcações, deixar elas mais evidentes com a técnica do pincel seco, mas é realmente um pincel seco, tá? E nós vamos passar esse pincel no sentido contrário das marcações. Então, olha só, agora é muito importante. A gente fez de um jeito, agora a gente vai fazer de outro jeito. A gente fez a pintura da primeira aula na horizontal e agora a gente vai fazer na vertical, porque a gente quer que só pegue nas marcações que a gente fez do pincel. E agora, o segredo é a paciência, porque eu vou fazer com muitas tonalidades diferentes, começando da mais escura até a mais clara. Às vezes você vai passar o pincel e não vai ver as marcações, você tem que ter paciência, calma, vai lá, faz mais um pouquinho, bota mais um pouquinho de tinta, tira o excesso e pinta aos poucos, tá? Vocês vão perceber que eu mudo a direção do pincel, às vezes eu vou assim, às vezes eu vou pra baixo, às vezes eu vou pra cima, mas o importante é que sempre seja na vertical. E por que isso? Porque a nossa madeira é horizontal e as marcas dela também são assim. A gente fez essas marcas com um pincel, com a tinta mais espessa. Então a gente tem que aproveitar essas marcações para poder ressaltar elas, a gente vai pintar no sentido contrário. Talvez agora você fique um pouco com dúvida nas camadas de tinta, porque eu faço várias misturas e você vai perceber que entre elas eu aguardo a secagem. Então, às vezes, a gente nem vê a camada anterior. Quando eu passo a mais clara, que ela fica mais evidente, que você percebe. E para facilitar, para entender, eu fiz aqui um esqueminha, só para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionando as misturas de cores. Eu coloquei as bolinhas para vocês terem uma noção da quantidade, então de 2 para 1. Então, mais vermelho do que laranja na primeira camada. Já na minha próxima camada eu usei mais laranja do que vermelho e eu vou seguindo assim a paleta. Eu vou pro amarelo, depois eu fui para um bege, né, que é tipo esse marrom claro. E é importante que vocês saibam que isso também tem um pouco de gosto pessoal, então vai até onde você se sente confortável em visualizar o resultado. Ó, depois de fazer a camada laranja, a gente muda de camada, ó. Tá vendo? A primeira camada que a gente fez foi essa daqui, ó. Passando bem devagar, tentando focar nas marcas que ficaram, tá vendo? Não é fácil, né, de gravar as marcas, mas eu tô tentando, ó. Ó.
Certo, certo. Marca, ó. Que é a mais amarelada, tá vendo? Aqui eu já estou na segunda marcação. Vamos lá. Para a segunda marca, ó. Tem que ter paciência, muita paciência. O problema é que, na verdade, quando eu estou fazendo de verdade, assim, concentrada, eu tô fazendo com a cara praticamente em cima da peça, tá vendo? Eu olho bem de pertinho para conseguir ver todas as marcações que estão sendo feitas, tá? Então, o efeito, pra mim, ele não fica, ele fica diferente. Quando eu tô bem assim, sabe? Concentrada, eu consigo me concentrar mais no meu movimento do pincel, no local onde eu começo a pintura. Não faço uma única camada, tipo que nem agora eu pintei, vocês viram, eu não pinto uma e paro. Eu vou indo até a hora que eu percebo que tá do jeito que eu me sinto confortável em observar a madeira. Então não é só uma camadinha, às vezes eu passo umas duas, às vezes eu vou deixando o pincel um pouco mais seco, vou fazendo assim. Eu vou aproveitar e contar um segredo. Enquanto eu tô aqui fazendo a casinha, eu tô borrando tudo, borrando várias partes aqui. E no começo eu ficava extremamente estressada. Eu queria que ficasse perfeito. Todas as pinceladas, todas as coisas. Isso é um erro bem comum, sabe? Da gente na vida de artista. A gente não quer entender as falhas dos processos. E quando eu tô fazendo, todas as vezes, todas as camadas, elas borram. Todas. Eu só consigo... Agora, hoje, eu percebo que pra fazer perfeito tem que ser desse jeito. Eu tenho que acertar, eu tenho que aceitar os erros de todas as fases, de todos os processos. E é por isso que eu sempre boto uma fase no meu processo que é o acabamento, que é quando eu conserto as minhas falhas. É ali que eu dou o jeitinho em todas as coisas que estão me incomodando, coisas que eu borrei. Então, é importante, eu gostaria de deixar isso registrado para vocês. Até esse momento, estamos aqui nessa camada. E agora, como eu falei, vai de acordo com aquilo que você sente que já está confortável, que já está bom. É só você ir lá olhar nas referências que você está seguindo. Agora eu vou fazer o telhado. Vocês se lembram que o telhado eu fiz a madeira mais clara, só que na nossa referência ele tem o tom mais avermelhado. Então agora eu vou fazer a mesma técnica que a gente estava fazendo com o pincel mais seco, só que com tons vermelhos. E usando a mesma estratégia que a gente usou na anterior com relação à marca da nossa madeira. Sempre observando o sentido que você deixou as marcações, para fazer o contrário. E nessa parte aqui vão muitas tonalidades de vermelho, só que eu vou indo para os mais escuros e não para os mais claros. Agora repare aqui, eu borrei numa fase muito mais adiantada da pintura. Então nesse caso não vou poder deixar e ignorar para mais para frente, eu já tenho que dar uma consertada. E a melhor forma é você pegar um pincel úmido mesmo com água e você vai passando. E a cada pincelada que eu tiro tinta, eu limpo o pincel e molho ele. Então toda vez que ele toca ali na mancha, ele está bem úmido e vai limpando aos poucos. Por isso é tão importante que a camada de baixo já esteja seca, porque assim, com esse pincel úmido, você vai tirar somente a mancha. Gente, esse é o resultado da nossa casinha até aqui. Vamos parar por aqui, porque na próxima fase a gente vai fazer o sombreamento, que também é dividido em partes, tá? Mas guarda um pouquinho aí, espera, paciência. Olha só como o resultado já ficou legal. Quero parar por aqui? Pode parar que vai ficar bacana também, tá? Mas no próximo vídeo a gente vai sombrear a nossa casinha. Ó, a gente já tá chegando no final, hein? Então eu espero vocês no próximo. Beijo, até lá!